Fala pessoal, aqui é John da NeoTraderBot. E aí, quando você vê uma imagem dessa, a gente fica na dúvida, será que a bola tocou ou não tocou ali? Este problema é muito recorrente em programação, principalmente quando a gente está implementando estratégias no Profit. E aí a pergunta que sempre vem à cabeça é como identificar se uma determinada série de preços tocou ou não um indicador, por exemplo, uma média. Como isso é uma pergunta muito recorrente, a gente criou um snippets, um código de exemplo que está no site da NeoTraderBot e eu vou apresentar aqui como funciona. Primeiramente eu vou acessar então o site da NeoTraderBot, vou descer aqui a tela. Abaixo da base de conhecimento tem tanto aqui o acesso pelo código de exemplo, tome snippets, quanto essa região do site. Vou clicar aqui, exemplos de códigos. Nessa tela, essa área aqui, nós temos snippets para várias finalidades. Então a gente tem snippets para localização temporal, identificação de barras no tempo, snippets para manipulação de gráficos, para utilização de indicadores da plataforma, ordens de administração de trade, implementação de estratégias. Então é uma área do site que ela vai ser complementada e vai crescer ao longo do tempo, à medida que as pessoas forem solicitando códigos, a gente vai padronizar e vai colocar aqui. Eu vou acessar então a implementação de estratégias. Nós já temos algumas aqui e uma delas é o toque na média, utilizando quantidade de ticks de proximidade. Então é esse daqui que nós vamos querer ver o código fonte. Então eu estou aqui na seção, posso usar esse menu direito, clicar aqui toque na média para ir direto na seção onde tem um código. Aqui tem uma breve explicação sobre o código e aqui o código qual eu posso simplesmente copiar, ir para o meu Profit, colocar aqui estratégia em branco e colar. Pronto. Todo o código fonte aqui da área de snippets foi feito para ser executado em bloco, então não tem nenhum erro de sintaxe. Você consegue simplesmente vir aqui, executar e ele já vai funcionar aqui do lado direito. Então o que nós temos aqui? Vou passar aqui passo a passo no código para vocês entenderem. A gente tem uma constante, cticks proximidade, que é igual a 0. Isso aqui vai me dizer qual que é a proximidade que eu considero toque. Se for 0, que significa que tem que encostar na média, no indicador que eu estou sinalizando. Se for 5 ticks, aí vai depender do ativo. Se estiver no mini contrato de dólar, 5 ticks, cada tick é meio ponto, 2,5 pontos. Então se chegar perto, se chegar a 2,5 pontos ou menos na média, significa que tocou. Se for mini contrato de índice, se colocar aqui 5 ticks, o tick do mini índice aí é 5 pontos, né? Então 5 vezes 5, 25 pontos. Se chegar próximo de 25 pontos da média, tocou. Se for um ativo, uma ação, aí o tick é 1 centavo. Então seria uma proximidade de 5 centavos da média. Essa constante aqui, no seu código, você pode adaptar e transformar num parâmetro da sua estratégia. Então a gente tem uma variável aqui de média, só para dar um exemplo, né? E tem uma variável booleana que é tocou a média. Aqui a gente tem uma função de arredondamento, que foi criada aqui pela comunidade mesmo, a qual eu vou explicar em outro vídeo. Vamos passar direto. No corpo aqui do código, do exemplo, nós começamos todo o processamento falando que B tocou média igual a falso. Aí a gente obtém o valor da média arredondado com 2 casas decimais, e aqui no exemplo é uma média de 20 períodos do preço de fechamento. Aqui a gente faz um plot no gráfico para você verificar o funcionamento desse código, né? Então a gente faz o plot da média na cor vermelha, espessura 2. E se você colocar esta região em torno da média, né? Muitos dizem que suporte e resistência não são pontos fixos, né? Valores exatos, são uma região. Então a média seria uma região também. Se você falar que a proximidade é diferente de 0, ou seja, você está querendo dizer que é uma região de toque, também vai botar então uma banda superior e uma banda inferior em torno da média, a cor cinza. E aqui começa o código então, eu vejo se a média é diferente de 0, significa que já existe um valor, e eu tenho 3 situações. A média pode ser maior do que o valor mínimo da barra e menor que o valor máximo, significa que a média está no meio da barra. Dessa forma, com certeza tocou, não preciso nem ver a questão de proximidade. E as outras situações quando tem uma média e tem uma barra em cima. Deixa eu ver se é esse o exemplo primeiro. Então a média está abaixo do valor mínimo da barra. Então se eu calcular essa distância aqui em termos de ticks, se for menor do que minha constante, significa que tocou. A outra situação é a contrária. A barra está embaixo, a média está em cima. Então vai tocar de baixo para cima. São essas duas condições aqui. Está aqui comentado qual que é cada uma, né?
e tem um bloco aqui. Eu faço simplesmente, verificando uma das condições, eu coloco b tocou média igual a true. Mas poderia ser algum comando do tipo compra, do tipo venda, mercado. Isso daí você pode personalizar o código da forma que quiser. Por fim, se tocou a média for igual a true, cair em qualquer uma dessas três situações, eu ploto no gráfico só um texto para dizer tocou a média para a gente ver que está funcionando o código. Então eu vou salvar isso daqui e vou aplicar num gráfico de verdade aqui. Então vamos salvar aqui como exemplo toque ticks. Vou minimizar aqui, eu acho que já deve ter algum gráfico aberto. Bom, tem esse gráfico aqui. Vamos começar o exemplo então com o mini índice. Tem um gráfico aqui de 1 minuto. Aquela estratégia tem plot, então significa que ela se enquadra como um indicador, né? Então vou inserir um indicador e vou procurar aqui toque. Exemplo, toque ticks. Ok. Vou inserir. Ok. Deixa eu só minimizar um pouco aqui essa tela para a gente colocar o editor do nosso lado. Ok. Então, neste primeiro momento, o meu parâmetro aqui, minha constante, é 0, né? Então só vai tocar se a média estiver dentro da barra. E é o que aconteceu aqui. Vou dar um zoom aqui, tá vendo? A média está dentro da barra, está dentro da barra. Aqui essa barra está abaixo da média, não tem proximidade, não tocou. Vamos ver aqui quantos ticks deu aqui. Deu quantos pontos de diferença? 11 pontos. Então vamos supor que eu queira definir a proximidade como 3 ticks, 15 pontos. Eu vou editar aqui então a minha constante. Na hora que eu salvo, esse código já é refletido no gráfico que foi aplicado. Então você verifica aqui, ó, essa banda aqui. Eu vou fazer até melhor, vou clicar aqui na minha estratégia, a propriedade da estratégia, e vou colocar como preenchimento para a gente poder visualizar melhor. Isso aqui infelizmente não tem como você dizer que é preenchimento quando já está aplicado no gráfico. Uma das limitações aí do Profit. Então, agora você vê aqui a região. Então tem a média e tudo que chegar dentro dessa banda em torno da média é considerado toque. Por exemplo, essa barra aqui não encostou exatamente na média, mas teve algum valor desta barra ficou dentro da banda, então significa que tocou. Aqui também tocou, o mínimo está dentro da banda, aqui tocou, aqui já não tocou. Se a gente vier aqui para a esquerda no gráfico, né? Aqui não tocou, esta barra aqui tocou. Então vou colocar aqui rapidamente um outro exemplo, né? Vamos trocar o ativo aqui para mini contrato de dólar, WDO X22. Eu coloquei 3 ticks de proximidade, o que significa 1,5 ponto de distância para a média para ser considerado um toque. Então se a gente voltar aqui no gráfico, tá vendo esses pontos aqui, eles ficaram mais distantes que 1,5 ponto. Vamos ver um ponto aqui que ficou próximo, que foi considerado um toque. Volta. Por exemplo, esta barra aqui, pela proximidade que a gente colocou, não tocou. Então vou aumentar um pouco a sensibilidade. Quer dizer, vou diminuir a sensibilidade, considerar uma região mais ampla para ver se vai considerar toque naquela barra. Pronto. Então vocês viram que a região se ampliou, né? E então esse candle aqui, que antes não era considerado um toque, foi considerado um toque. E o último exemplo, vamos colocar vale 3. Aqui são 5 ticks, significa 5 centavos de variação, né? Pronto, aqui acho que exemplifica bem, né? Nós temos aqui a média, aqui tocou, tá dentro da região, tocou, aqui não tocou mais, não tocou mais. Aqui o valor mínimo encostou aqui dentro da região, tocou. Bom, então é isso, pessoal. Espero que esse exemplo de código seja útil, que vocês possam utilizar aí na programação de suas estratégias. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.